queridos, tudo bem? Assim, nesse frio de 12 graus que faz na minha cidade agora, que a gente vai gravar mais uma aula pro canal. E já vou avisar que a aula de hoje não é moleza não, a gente vai falar sobre o átomo de Dalton. E até o fim desse vídeo vocês vão estar craque. Roda a vinheta. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. O objetivo da aula de hoje nada mais é do que conhecer o modelo atômico de Dalton e como ele tem implicações para a química. O John Dalton foi um inglês que veio com essa teoria do modelo atômico em 1808. E ele se baseou em estudos de Lavoisier e Proust. Hoje tá bravo aqui. Embora hoje a gente saiba que esse modelo atômico estava muito errado, ele foi importante porque ele promoveu um alavancamento das ciências. Ele impulsionou a ciência na época. Antes desse modelo atômico, só se falava de química no modo macroscópico. E com esse modelo atômico, a gente começou a falar de química microscopicamente também. Então vamos lá. O Bruno já falou um pouco sobre isso no vídeo dele, mas vou passar para vocês um resumo de algumas leis que você não vai esquecer e que vão te ajudar a saber com certeza qual era o átomo de Dalton. Então um macete agora para você sobre a teoria de Dalton. Ela tem 4 tópicos. Tudo é formado por átomos. Átomos iguais têm propriedades iguais, inclusive a massa do átomo. Átomos diferentes têm propriedades diferentes, inclusive a massa dos átomos. Átomos podem se combinar para formar estruturas quimicamente estáveis. Futebol. Gente, vale lembrar que essa teoria ela é errônea em muitos aspectos. Hoje a gente sabe que o átomo é divisível, que essa teoria falava que o átomo era indivisível. Hoje a gente sabe que existem sim átomos iguais com massa diferentes, que são os famosos isótopos, e existem átomos diferentes com massas iguais, que são os isóbaros. Mas, como a gente estava falando, essa teoria é muito importante, porque a partir dela teve um alavancamento científico. Então a gente vai estudar ela do ponto de vista químico para a gente chegar no que a gente quer ver lá na frente em química. Para ficar mais fácil a gente entender do que Dalton propôs, a gente vai representar os átomos que nem esferas, que nem nessa figura que você está vendo. Nessa figura, as esferas são coloridas e cada cor representa um elemento diferente. Mas Dalton era daltônico, né? Inclusive vem daltônico e daltonismo de Dalton. E ele representava por símbolos cada átomo. Então a gente chega nessa imagem. Essa imagem ela é expressa em 4 linhas. Cada linha tem um significado importante que a gente vai discutir agora. Então, vamos lá. Nessa primeira linha, cada esfera isolada representa um átomo diferente, de um elemento diferente. Então, esferas de cores diferentes são átomos diferentes. Então, ele fez esferas diferentes, símbolos diferentes, e cada um representava um átomo. Considerando que, então, cada símbolo desse, de acordo com a terceira regra, tem propriedades diferentes, incluindo a massa. Cada esfera de cor diferente tem uma massa diferente aqui, aleatória, que a gente não sabe. Já na segunda linha, a gente vê combinações dessas esferas, mas de esferas iguais. Então, 2 esferas azuis, 2 esferas amarelas, 2 esferas verdes. Essas combinações de átomos do mesmo elemento formam uma substância que a gente chama de substância simples. Substâncias formadas por um único elemento químico são substâncias simples. Uma substância pura simples é, por definição, aquela que não pode ser decomposta em 2 ou mais substâncias puras. O que leva a gente, então, para a terceira linha. Na terceira linha, a gente tem combinações de átomos diferentes, formando o que Dalton chamava de estruturas quimicamente estáveis, que hoje a gente chama de moléculas. Então, átomos diferentes, quando eles formam uma substância, a gente chama essa substância de uma substância composta.
Uma substância pura composta, por definição, é aquela que pode ser decomposta em duas outras substâncias puras. Chegando, enfim, na quarta e última linha. A quarta e última linha é quando acontece uma transformação que muda a estrutura íntima da matéria. Então eu tinha substâncias puras simples que somaram e formaram substâncias puras compostas. A seta representa a reação. Os elementos que estão antes da seta representam os reagentes e os elementos que estão depois da seta representam os produtos da reação. Isso resume a teoria atômica de Dalton. Na época era isso que se sabia. Mas assim, vamos ser sinceros, isso é uma representação lúdica. A gente está representando com cores. Cara, meu namorado não sabe nem diferenciar o laranja do vermelho. Sabemos que existem 118 elementos químicos conhecidos, porque pode existir elementos químicos não conhecidos. Você já pensou 118 cores diferentes ou 118 símbolos diferentes? Ia dar muita confusão. E por isso que hoje esses elementos químicos têm nomes e a gente usa a abreviação desses nomes para cada elemento químico. Então, a gente pode chamar, por exemplo, a bolinha amarela de hidrogênio, a azul de oxigênio e a verde de nitrogênio. Então, essa reação que aparece aqui na quarta linha, em que a gente tem duas estruturas com dois átomos amarelos, somado com uma estrutura com dois átomos azuis, que reagem e formam esse produto, que são duas estruturas compostas por um átomo azul e dois amarelos, pode ser substituída por que a gente conhece como a reação da água, em que a gente tem 2H2 mais O2 formando 2H2O. Isso é o que você vai ver no seu vestibular, você não vai ver esferas coloridas ou símbolos diferentes. É muito mais provável que você veja as letras e como a gente conhece os átomos expostos para vocês. Então é isso daí. Foi uma aula muito rápida, só pra gente pegar o que é a teoria atômica de Dalton aplicada à química. Logo mais vai vir a aula de alotropia que eu prometi, eu vou trazer. Vou ensinar como transformar o grafite da sua lapiseira em diamante. Vamos gravar também um vídeo com as dúvidas que têm chegado de química no nosso Facebook, Instagram e aqui no YouTube. Então mandem as suas dúvidas, questões de vestibulares que vocês gostariam que fossem resolvidas. Manda aqui pra gente gravar. Então bora participar com a gente. Tem um vídeo pra você curtir, que tem outro vídeo pra você curtir. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. E é isso aí. Beijo da prima.